Uma canção de amor poderia se tornar uma sentença de morte para um povo inteiro. No sul da França, na terra ensolarada da Occitânia, no século XII, os trovadores cantavam o amor cortês e os senhores feudais valorizavam a independência mais do que a lealdade a um rei distante. O vinho fluía, a poesia era o ar que se respirava, e uma nova fé, perigosa e sedutora, se espalhava como fogo em palha seca. Era a fé dos cátaros, os puros, e sua existência assinaria a sentença de morte de uma civilização. Mas por que uma crença que desprezava o mundo material, que via a carne como uma prisão para a alma, lutaria com tanto fervor por seus castelos de pedra, por suas terras banhadas de sol? Este é o primeiro de muitos paradoxos que selaram seu destino. Os cátaros acreditavam não em um, mas em dois deuses. Um era o Deus bom, o criador do mundo espiritual, invisível e eterno. O outro era um Deus mau, um demiurgo malévolo, o Rex Mundi, ou Rei do Mundo, que havia criado tudo o que é material: a terra, a água, as árvores, os corpos humanos. Para eles, o Antigo Testamento era a crônica deste Deus ciumento e vingativo, enquanto o Novo Testamento continha a mensagem de salvação do Deus verdadeiro, entregue por Cristo, um anjo de luz que apenas parecia ter um corpo humano. A Igreja Católica, com sua imensa riqueza, suas terras, suas catedrais douradas e seu clero corrupto, era, aos olhos dos cátaros, a maior criação do Deus do mal, a sinagoga de Satanás. Eles rejeitavam os sacramentos, o batismo com água, a Eucaristia, a veneração de cruzes e relíquias. Para eles, um juramento era uma abominação, pois ligava a alma ao mundo material. Eles não construíam igrejas, reunindo-se em casas, em florestas ou em castelos amigos. Eles ofereciam uma alternativa radical, uma fé despojada de pompa e poder, baseada na pureza pessoal e no conhecimento direto do divino. No coração desta fé estavam os perfeitos, os perfecti, homens e mulheres que, através de um ritual chamado consolamentum, recebiam o Espírito Santo, tornando-se a elite espiritual da comunidade. Eles viviam em absoluto ascetismo, abstendo-se de carne, ovos e qualquer produto de origem animal. Viajavam em pares, vestidos com túnicas escuras, pregando e oferecendo consolo espiritual aos crentes, os credentes. Estes últimos compunham a grande maioria dos seguidores, vivendo vidas normais, casando-se, trabalhando e lutando, mas com a esperança de receber o consolamentum em seu leito de morte, garantindo assim a libertação de sua alma do ciclo de reencarnações no mundo material. Esta fé se espalhou por todas as camadas da sociedade occitana. O camponês via nos perfeitos uma santidade que não encontrava no padre de sua paróquia. O artesão e o comerciante eram atraídos por uma teologia que valorizava o trabalho honesto e a simplicidade. E a nobreza, ciosa de sua autonomia, via no catarismo uma forma de resistir às garras centralizadoras, tanto do rei da França quanto do Papa em Roma. A Occitânia florescia em uma tolerância quase impensável para a época. Cátaros, católicos e até mesmo judeus conviviam em relativa paz nas cidades vibrantes de Toulouse, Albi e Carcassonne. As mulheres, em particular, encontravam no catarismo um espaço de dignidade e autoridade espiritual que lhes era negado pela Igreja Católica. Elas podiam se tornar perfeitas, liderar comunidades e pregar, algo que aterrorizava os teólogos de Roma. A Igreja Católica, no início, subestimou a ameaça. Tentou o debate, a persuasão. Missionários cistercienses, incluindo o futuro São Domingos, foram enviados para a Occitânia para converter os hereges pela palavra. Mas seus debates públicos frequentemente terminavam em humilhação. Os pregadores cátaros, versados nas Escrituras e com uma lógica afiada, desmantelavam os argumentos dos emissários papais,
diante de multidões que aplaudiam os hereges. A vida luxuosa dos bispos católicos era um contraste gritante com o ascetismo dos perfeitos, e o povo sabia quem vivia mais de acordo com os ensinamentos de Cristo. O fracasso da persuasão apenas aumentou a frustração e a fúria em Roma. O Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais poderosos e implacáveis da história, um homem que se via não apenas como o sucessor de Pedro, mas como o vigário de Cristo na Terra, começou a perceber a verdadeira escala do problema. Isto não era uma simples heresia camponesa. Era uma contra-igreja organizada, uma cultura inteira que se desviava do caminho de Roma. A Occitânia não era apenas um ninho de hereges, era um desafio civilizacional. Sua existência provava que era possível construir uma sociedade cristã, próspera e sofisticada fora da autoridade papal. E para um poder que se pretendia universal e absoluto, tal alternativa era intolerável. A paciência de Inocêncio III estava se esgotando. Os sermões não funcionavam, as excomunhões eram ignoradas. Uma tempestade estava se formando, uma tempestade de aço e fogo, e a Occitânia, com sua poesia e seu sol, dançava à beira do abismo, sem saber que seus dias de vinho e rosas estavam contados. A questão que pairava sobre Roma não era mais se a heresia seria punida, mas como ela seria erradicada. E para isso era preciso um pretexto, uma faísca que incendiasse o mundo. A atmosfera estava carregada, a tensão política era palpável. Cada palavra, cada gesto dos legados papais era uma provocação, um teste aos limites da nobreza do Sul. A Igreja precisava de um mártir para justificar uma guerra santa, e logo encontraria um. O que realmente movia a fúria de Roma? O medo genuíno pela salvação das almas ou a ameaça intolerável a seu poder temporal? Dê sua opinião nos comentários. Era zelo espiritual ou sede de poder? A sua perspectiva nos ajuda a decifrar as verdadeiras motivações por trás da história. A força da fé cátara não residia apenas em sua teologia, mas em sua profunda integração na estrutura social da Occitânia. Era uma fé vivida, praticada no dia a dia, que oferecia respostas e consolo, onde a Igreja oficial oferecia apenas dogmas e exigências. Enquanto o clero católico acumulava riquezas e se envolvia em políticas de poder, os perfeitos caminhavam entre o povo, personificando o ideal apostólico de pobreza e simplicidade. Eles eram os bons homens e as boas mulheres, e sua autoridade moral era imensa. O ritual central, o consolamentum, era o eixo em torno do qual girava toda a vida espiritual de um crente. Não era um simples sacramento, mas uma transmissão direta do Espírito Santo através da imposição de mãos, um batismo de fogo e espírito, não de água. Aquele que o recebia se comprometia a uma vida de pureza absoluta, tornando-se um vaso para o divino. Para os credentes, a vida era uma longa preparação para este momento, geralmente adiado até a beira da morte para não correr o risco de pecar após recebê-lo. Esta prática, no entanto, criava um vínculo indissolúvel entre a elite espiritual e a comunidade. O perfeito não era uma figura distante como um bispo. Ele era o vizinho, o amigo, aquele que estaria ao seu lado no momento final para garantir a libertação de sua alma. Essa rede de confiança e apoio mútuo tornava a sociedade cátara incrivelmente resiliente. Tentar arrancar a heresia era como tentar arrancar os fios de uma tapeçaria sem destruir o tecido inteiro. A estrutura era clandestina e descentralizada, operando como uma igreja paralela, com seus próprios bispos e diáconos que se moviam em segredo pelas terras do Languedoc. O que tornava o catarismo particularmente perigoso para Roma era sua capacidade de atrair todas as classes sociais. Raimundo VI, o poderoso conde de Toulouse, embora nunca tenha se tornado um crente professo,
tolerava e protegia abertamente os cátaros em seus domínios. Sua corte era um centro de cultura e liberdade de pensamento, onde as canções dos trovadores se misturavam com os debates teológicos dos perfeitos. Para nobres como ele, a tolerância não era apenas uma questão de convicção, mas também de pragmatismo político. Apoiar os cátaros era afirmar sua independência contra as ambições do rei francês ao norte e do Papa em Roma. As cidades, governadas por cônsules eleitos, valorizavam sua autonomia e viam com desconfiança as tentativas da Igreja de interferir em seus assuntos. Os cátaros, com sua ênfase na responsabilidade individual e sua desconfiança de hierarquias rígidas, encaixavam-se perfeitamente nesse ethos cívico. Nas oficinas dos tecelões e artesãos, a fé cátara encontrou um terreno fértil. O trabalho manual, visto com certo desdém pela elite feudal, era valorizado pelos cátaros como uma disciplina necessária no mundo material. Muitos perfeitos eram eles mesmos artesãos, o que lhes permitia viajar e pregar sem levantar suspeitas, sustentando-se com seu próprio ofício. Era uma igreja que trabalhava, uma antítese da opulenta e ociosa hierarquia católica. As mulheres, em particular, desfrutavam de um status sem precedentes. Em um mundo onde a Igreja Católica as via como filhas de Eva, fontes de tentação e intelectualmente inferiores, o catarismo oferecia-lhes igualdade espiritual. Uma mulher podia receber o consolamentum, tornar-se uma perfeita, liderar uma comunidade de crentes e administrar casas que funcionavam como mosteiros, escolas e refúgios. A grande dama Esclarmonde de Foix, irmã do conde de Foix, era uma perfeita respeitada e uma teóloga formidável que participava de debates públicos e desafiava abertamente os emissários de Roma. Para a mentalidade misógina da Igreja medieval, a ideia de mulheres ensinando e liderando homens era uma abominação, mais uma prova da natureza diabólica da heresia. O Papa Inocêncio III, de seu trono em Latrão, observava com crescente alarme a metástase desta contra-igreja. Ele entendia que não estava lidando com camponeses ignorantes e desorganizados. Estava enfrentando um sistema completo, com sua própria teologia, sua própria hierarquia e, mais importante, com o apoio de uma poderosa nobreza regional. Cada relatório que chegava de seus legados confirmava a gravidade da situação. Os bispos locais eram impotentes, muitas vezes corruptos ou simplesmente ignorados pela população e pelos senhores locais. As tentativas de debate haviam fracassado. As ameaças de excomunhão eram recebidas com zombarias. A Occitânia estava, para todos os efeitos, se tornando uma terra perdida para Roma. A solução, para Inocêncio, teria que ser radical. A persuasão havia falhado, era a hora da força. Ele começou a tecer uma teia diplomática, buscando um poder secular disposto a empunhar a espada em nome da fé. O rei da França, Filipe Augusto, inicialmente relutou. Ele estava mais interessado em consolidar seu poder contra a Inglaterra e o Sacro Império Romano-Germânico do que em se aventurar em uma guerra no sul. Mas Inocêncio era persistente. Ele ofereceu a mais poderosa das isenções, uma indulgência plenária, a remissão de todos os pecados para quem pegasse em armas contra os hereges. Mais do que isso, ele ofereceu as terras dos senhores occitanos como espólio de guerra. Era uma combinação irresistível de fervor religioso e ganância material. O cenário estava montado, faltava apenas o gatilho. E esse gatilho seria o legado papal Pierre de Castelnau, um homem cuja arrogância e fanatismo o colocariam em um caminho de colisão direto com o mais poderoso protetor dos cátaros, o conde Raimundo VI de Toulouse. A tensão entre os dois homens se tornaria o microcosmo do conflito maior entre Roma e a Occitânia, uma luta de vontades que só poderia terminar em sangue.
O confronto era inevitável. Pierre de Castelnau, um monge cisterciense investido com a plena autoridade do Papa, percorria a Occitânia não como um diplomata, mas como um provocador. Ele humilhava bispos locais que considerava lenientes, excomungava senhores que se recusavam a perseguir os hereges em suas terras e pregava com uma fúria que alienava até mesmo os católicos moderados. Sua obsessão era o conde Raimundo VI de Toulouse, o governante mais poderoso da região. Castelnau via em Raimundo a personificação de tudo o que estava errado na Occitânia, um líder tolerante, ambíguo em sua fé e mais preocupado com a paz e a prosperidade de seus domínios do que com a ortodoxia religiosa. Ele exigia que Raimundo formasse uma liga de nobres para caçar e exterminar os cátaros. O conde se recusou. Perseguir seus próprios súditos, muitos dos quais eram seus vassalos, amigos e até parentes, era politicamente suicida e pessoalmente repugnante para ele. A recusa selou seu destino aos olhos de Roma. Em 1207, Castelnau excomungou Raimundo, declarando suas terras abertas a qualquer senhor católico que quisesse tomá-las. A tensão atingiu o ponto de ebulição. Em uma reunião tempestuosa em Saint-Gilles, em janeiro de 1208, Castelnau e Raimundo trocaram acusações e insultos. O legado papal teria amaldiçoado o conde, prometendo-lhe desgraça e ruína. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para cruzar o rio Ródano, Pierre de Castelnau foi assassinado por um cavaleiro desconhecido que o atingiu nas costas com uma lança. O assassino nunca foi identificado com certeza. Teria sido um agente de Raimundo VI, agindo sob ordens? Ou um cavaleiro agindo por conta própria, enfurecido pela arrogância do legado? A verdade histórica se perdeu na névoa do tempo. Mas para o Papa Inocêncio III, a identidade do assassino era irrelevante. Ele tinha o que precisava. A notícia do assassinato chegou a Roma como um trovão. Inocêncio III não perdeu tempo. Ele declarou Pierre de Castelnau um mártir da fé e culpou Raimundo VI pelo crime. Em uma série de bulas papais inflamadas, ele convocou a cristandade a uma guerra santa, uma cruzada, não contra os muçulmanos na Terra Santa, mas contra os cristãos heréticos da Occitânia. Era a primeira vez que uma cruzada era declarada dentro da Europa cristã contra um povo cristão. As recompensas espirituais e materiais prometidas eram imensas. 40 dias de serviço militar garantiriam a mesma indulgência plenária que uma perigosa peregrinação a Jerusalém. E as terras, os castelos e as riquezas dos hereges e de seus protetores estavam em jogo. Era um chamado que ressoou poderosamente nos corações e nos bolsos da nobreza do norte da França. Barões ambiciosos, cavaleiros sem terra, mercenários e fanáticos religiosos começaram a se reunir sob a bandeira da cruz. Eles não vinham para debater teologia. Vinham para purificar a terra com fogo e espada e para enriquecer no processo. Os cavaleiros do norte iam morrer por seu Deus, os aristocratas do sul, por seu direito de crer em outro. A escala da mobilização era aterrorizante. Um exército como nunca antes visto na França se concentrava em Lyon, sob a liderança espiritual do legado papal Arnaud Amaury, um abade cisterciense ainda mais implacável que o falecido Castelnau. A liderança militar era composta pela fina flor da nobreza francesa, homens endurecidos pela guerra e movidos por uma mistura de fé e cobiça. Raimundo VI de Toulouse ficou horrorizado. Ele sabia que não poderia resistir a uma força tão avassaladora. Em uma tentativa desesperada de salvar suas terras, ele se submeteu à mais profunda humilhação. Ele escreveu ao Papa, protestando sua inocência e prometendo obedecer a todas as suas exigências. Inocêncio, astutamente, permitiu sua reconciliação, mas sob condições esmagadoras.
Em junho de 1209, em Saint-Gilles, no mesmo local onde seu conflito com Castelnau havia começado, Raimundo de Toulouse, descalço e vestido apenas com uma camisa de penitente, foi açoitado publicamente pelo novo legado papal, antes de ser absolvido. Ele foi forçado a jurar que perseguiria os hereges em seus próprios domínios e a se juntar ao exército cruzado que marchava contra suas próprias cidades e seus próprios vassalos. Era uma obra-prima de manipulação política. O líder da resistência occitana havia sido neutralizado e transformado, ao menos temporariamente, em um cúmplice de seus próprios inimigos. A cruzada estava agora formalmente direcionada não contra o conde de Toulouse, mas contra seus vassalos mais recalcitrantes, a família Trencavel, viscondes de Béziers e Carcassonne. O grande exército cruzado, com Raimundo de Toulouse em suas fileiras, começou a marchar para o sul, seguindo o Vale do Ródano. O ar do verão de 1209 estava pesado, não apenas com o calor, mas com a premonição de um massacre iminente. O primeiro alvo da fúria cruzada seria a próspera e orgulhosa cidade de Béziers. Seus cidadãos, católicos e cátaros, confiavam na força de suas muralhas e na justiça de sua causa. Eles não poderiam estar mais enganados. O exército cruzado, uma força estimada em dezenas de milhares de homens, chegou diante das muralhas de Béziers em 21 de julho de 1209. A cidade era rica, populosa e aparentemente inexpugnável. O jovem visconde Raimundo Roger Trencavel havia tentado negociar, mas os líderes da cruzada exigiram o impossível, que a cidade entregasse 222 de seus cidadãos identificados como cátaros. Para os cônsules de Béziers, entregar seus vizinhos à morte certa era uma traição impensável. A cidade recusou. A decisão selou o destino de todos os seus habitantes, independentemente de sua fé. Os cruzados se prepararam para um longo cerco, mas a história tomaria um rumo inesperado e brutal. Em 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, um grupo de cidadãos de Béziers, talvez em um ato de bravata ou excesso de confiança, fez uma surtida mal calculada para fora dos portões, insultando e atacando um grupo de mercenários do exército sitiante. A reação foi imediata e avassaladora. Os mercenários, enfurecidos, contra-atacaram, perseguindo os defensores em pânico de volta para a cidade através dos portões abertos. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um frenesi de carnificina. O exército cruzado inteiro, vendo a brecha inesperada, invadiu a cidade. O caos tomou conta das ruas estreitas. A distinção entre soldado e civil, entre católico e cátaro, desapareceu em um banho de sangue. Homens, mulheres e crianças foram massacrados sem piedade. Cidadãos aterrorizados buscaram refúgio nas igrejas, acreditando que a santidade do local os protegeria. Eles estavam errados. Na igreja de Madeleine, 7.000 pessoas foram mortas. Na Catedral de Saint-Nazaire, os padres tocaram os sinos em alarme, mas nem isso deteve os assassinos. Todos os que estavam dentro foram passados ao fio da espada. Foi neste momento de horror absoluto que a frase mais infame da cruzada albigense teria sido proferida. Segundo o cronista cisterciense Cesário de Heisterbach, quando os soldados perguntaram ao legado papal Arnaud Amaury como distinguir os católicos dos hereges, ele teria respondido: matai-os a todos. Deus reconhecerá os seus. Embora a autenticidade exata da citação seja debatida por historiadores, ela captura perfeitamente o espírito daquele dia. A lógica do massacre era a do terror. Não se tratava de converter hereges, mas de aniquilar uma população e enviar uma mensagem inequívoca a todo o Languedoc. A resistência era inútil e seria punida com a extinção total. Em poucas horas, a cidade de Béziers foi transformada em um matadouro.
As estimativas do número de mortos variam, mas falam em algo entre 15 e 20 mil pessoas. A cidade inteira foi saqueada e depois incendiada. Arnaud Amaury, em sua carta ao Papa Inocêncio III, escreveu com uma satisfação arrepiante: Hoje, Vossa Santidade, 20 mil cidadãos foram passados à espada, independentemente de idade ou sexo. O massacre de Béziers foi um sucesso estratégico aterrorizante. O choque e o horror se espalharam pela Occitânia como uma praga. Cidades e castelos que planejavam resistir começaram a reconsiderar. O próximo alvo era Carcassonne, a capital fortificada dos Trencavel, uma das cidades mais bem defendidas da Europa. Mas a vontade de lutar da região havia sofrido um golpe mortal. Após um breve cerco privado de água e aterrorizado pelas notícias de Béziers, Raimundo Roger Trencavel se rendeu sob a promessa de um salvo-conduto para negociar. Foi uma armadilha. Ele foi preso e jogado em uma masmorra, onde morreria meses depois em circunstâncias suspeitas. A queda de Carcassonne marcou o fim da primeira fase da cruzada. Em menos de um verão, a espinha dorsal do poder occitano havia sido quebrada. As terras dos Trencavel estavam agora nas mãos dos cruzados, e eles precisavam de um novo líder para governá-las e continuar a guerra. A escolha recaiu sobre um barão do norte, um homem de fé fanática e ambição ilimitada, um gênio militar cuja crueldade se tornaria lendária. Seu nome era Simon de Montfort, e sob sua liderança, a guerra entraria em sua fase mais brutal e implacável. A sombra de Simon de Montfort estava prestes a se estender por toda a Occitânia. O massacre de Béziers foi um ato de fúria cega de um exército descontrolado ou uma calculada estratégia do medo para quebrar o espírito de um povo? Escreva sua teoria nos comentários. A história é escrita pelos atos, mas as intenções, por trás deles, permanecem em debate. A ascensão de Simon de Montfort, conde de Leicester, marcou uma nova e terrível fase na guerra contra a Occitânia. Ele não era apenas um soldado, era a personificação da cruzada, um guerreiro santo convencido de sua missão divina para erradicar a heresia. Onde outros viam a guerra como uma oportunidade de saque, Montfort via uma tarefa sagrada. Essa convicção, combinada com um brilhantismo tático inegável e uma crueldade metódica, fez dele o inimigo mais formidável que o Sul já enfrentara. Ele aceitou o título de Visconde de Béziers e Carcassonne e se tornou o líder de fato do exército cruzado. Sua tarefa não era fácil. A conquista inicial havia sido rápida, mas consolidar o poder sobre um território vasto e hostil era um desafio diferente. A guerra se transformou em uma série de cercos brutais a castelos empoleirados em picos rochosos, os ninhos de águia, que pontilhavam a paisagem do Languedoc. Montfort operava com uma eficiência implacável. Ele sabia que o terror era sua arma mais eficaz. Em 1210, ele sitiou o castelo de Minerve, um refúgio para muitos cátaros. Após semanas de cerco, a sede forçou a rendição. Montfort ofereceu clemência a todos que abjurassem a fé cátara. 140. Perfeitos, homens e mulheres, recusaram. Uma enorme pira foi construída, e eles marcharam para as chamas cantando, escolhendo a morte pelo fogo em vez da traição a seu Deus. Este padrão se repetiria com uma regularidade sombria. No cerco de Lavaur, em 1211, após a queda do castelo, o senhor local foi enforcado e sua irmã, a nobre Dama Giraude, uma conhecida cátara, foi jogada em um poço e apedrejada até a morte. 80 cavaleiros de sua guarnição foram massacrados a sangue frio. E 400 perfeitos que haviam se refugiado no castelo foram queimados vivos na maior fogueira coletiva da cruzada até então. Para Simon de Montfort, a crueldade não era um excesso, era uma política. A brutalidade de Montfort, no entanto,
provocou a reação que ele tanto queria evitar. Unificou a resistência occitana. O conde Raimundo VI de Toulouse, que havia tentado a via da diplomacia e da submissão, percebeu que a aniquilação de seu poder e de seu povo era o objetivo final da cruzada, independentemente de suas ações. Ele rompeu com os cruzados e pegou em armas, liderando uma coalizão de senhores do sul em uma desesperada guerra de guerrilha. As cidades se rebelavam, os castelos resistiam, e por um tempo a maré da guerra pareceu virar. A Occitânia lutava por sua sobrevivência. O clímax do conflito veio em 12 de setembro de 1213, na Batalha de Muret, ao sul de Toulouse. Raimundo de Toulouse havia conseguido um aliado poderoso, o rei Pedro II de Aragão, um dos monarcas mais respeitados da cristandade. O exército combinado de Toulouse e Aragão era vastamente superior em número ao de Simão de Montfort. A vitória parecia certa, mas Montfort era um mestre da tática. Com uma força muito menor, ele usou a disciplina e a cavalaria pesada do norte para executar uma manobra audaciosa. Ele ignorou a infantaria e lançou um ataque de cavalaria concentrado diretamente contra o rei Pedro de Aragão. O rei, lutando bravamente na linha de frente, foi cercado e morto. A morte do rei provocou o pânico e o colapso total do exército aliado. A Batalha de Muret foi uma catástrofe absoluta para a causa occitana. Foi mais do que uma derrota militar. Foi a aniquilação da esperança. Com a morte de seu principal protetor e a destruição de seu exército, a resistência organizada do Sul desmoronou. Simon de Montfort estava no auge de seu poder. Ele foi declarado conde de Toulouse e governante de todo o Languedoc conquistado. Seu triunfo, porém, seria breve. O homem que vivia pela espada morreria pela pedra. Em 1217, a cidade de Toulouse se rebelou mais uma vez contra o governo de Montfort, acolhendo de volta seu antigo senhor, Raimundo VI. Montfort correu para sitiar a cidade que considerava sua. O cerco foi longo e brutal, durando 9 meses. A população de Toulouse, homens e mulheres, lutou com a coragem do desespero. Em 25 de junho de 1218, enquanto inspecionava suas linhas de cerco, Simão de Montfort foi atingido na cabeça por uma pedra lançada de um trabuco, uma grande catapulta, posicionado nas muralhas da cidade. As crônicas da época insistem que o trabuco era operado por mulheres de Toulouse. O Conde de Ferro, o flagelo da Occitânia, o guerreiro invencível, foi morto por um projétil anônimo lançado por mãos femininas. Sua morte foi o ponto de virada. Sem seu gênio militar e sua vontade de ferro, o ímpeto da cruzada vacilou. Seu filho, Amaury de Montfort, não tinha a habilidade do pai para manter as terras conquistadas. A nobreza do Sul, liderada por Raimundo VI e depois por seu filho, Raimundo VII, começou a reconquistar seus territórios. Parecia que a Occitânia poderia, afinal, sobreviver. Mas a ameaça havia apenas mudado de forma. A coroa francesa, que até então havia participado de forma intermitente, viu sua oportunidade. O rei Luís VIII lançou uma nova cruzada em 1226, desta vez com o poder total do Reino da França por trás dela. A resistência, exaurida por quase 20 anos de guerra, finalmente cedeu. Em 1229, o Tratado de Meuparis foi assinado. A guerra chegava ao fim. Raimundo VII foi humilhado e suas terras foram legadas à coroa francesa. A autonomia política da Occitânia estava morta, mas a fé cátara, embora enfraquecida e dispersa, ainda sobrevivia nos corações e mentes das pessoas, escondida nas aldeias e nos vales remotos. A Guerra dos Barões havia terminado, mas uma nova guerra, mais silenciosa e talvez mais terrível, estava prestes a começar. Uma guerra travada não em campos de batalha, mas nas mentes e almas dos sobreviventes.
Uma nova arma estava sendo forjada pelo papado, uma instituição projetada para caçar pensamentos, para policiar a fé, para transformar vizinhos em informantes e porões em câmaras de tortura. A máquina do medo estava nascendo, seu nome era Inquisição. A paz que se seguiu ao Tratado de Meaux-Paris foi uma paz de cemitérios. As cidades da Occitânia estavam em ruínas, sua nobreza dizimada ou subjugada e suas terras agora sob o controle direto da coroa francesa. A guerra aberta havia cessado, mas a guerra contra a alma do Languedoc estava apenas começando. A fé cátara, privada de seus protetores e de sua estrutura organizada, mergulhou na clandestinidade. Os perfeitos sobreviventes se tornaram fugitivos, viajando em segredo, disfarçados, realizando o consolamentum em porões escuros e em cabanas isoladas nas montanhas. A heresia, antes uma igreja aberta e desafiadora, tornou-se uma fé de sombras, uma conspiração sussurrada. E para caçar essas sombras, o Papa Gregório IX criou, em 1233, uma instituição sem precedentes, a Inquisição Papal. Diferente dos tribunais episcopais anteriores, a Inquisição era um órgão centralizado, operando diretamente sob a autoridade do Papa, com poderes quase ilimitados. Sua missão era específica: a detecção e erradicação total e definitiva da heresia. Os homens encarregados desta tarefa sombria foram os frades da recém-fundada Ordem dos Pregadores, os dominicanos. Eram intelectuais, teólogos brilhantes, treinados na arte da argumentação e, acima de tudo, movidos por um zelo fanático pela ortodoxia. Eles chegaram à Occitânia não com espadas, mas com livros de leis, notários e uma metodologia de terror psicológico que se provaria mais eficaz do que qualquer exército. A máquina do medo era fria, burocrática e implacável. O inquisidor chegava a uma aldeia e proclamava um tempo de graça, geralmente um mês, durante o qual os hereges poderiam se confessar em troca de uma penitência mais leve. Esta era a primeira e mais genial de suas ferramentas: a manipulação da esperança e do medo. O verdadeiro poder da Inquisição, no entanto, residia em seu sistema de investigação. Após o tempo de graça, começavam as convocações. Toda a população de uma aldeia, homens e mulheres a partir dos 14 anos, era obrigada a testemunhar sob juramento. A recusa em testemunhar era em si uma prova de heresia. O processo era secreto. O acusado não sabia quem o havia denunciado. Não tinha direito a um advogado. As testemunhas de defesa eram frequentemente vistas como cúmplices. O objetivo do inquisidor não era provar a culpa, mas extrair uma confissão. O interrogatório era uma obra-prima de pressão psicológica. Os inquisidores eram mestres em usar perguntas capciosas, em explorar contradições, em manter o acusado em isolamento por meses, quebrando sua vontade. A delação foi elevada à categoria de virtude cívica e dever religioso. Vizinho foi colocado contra vizinho, filho contra pai. O tecido social da Occitânia, baseado na confiança e na solidariedade, começou a se desfazer sob o veneno da suspeita. Uma palavra descuidada dita anos antes, um gesto de respeito a um perfeito, um empréstimo de pão a um fugitivo, tudo podia se tornar uma prova de heresia. As atas dos interrogatórios, meticulosamente registradas por notários, revelam um mundo de paranoia e medo. E quando a pressão psicológica não era suficiente, havia a tortura. Oficialmente autorizada pelo Papa Inocêncio IV em 1252, a tortura era considerada um meio legítimo de obter a verdade de uma testemunha relutante. A crueldade burocrática da Inquisição era talvez mais aterrorizante do que a violência aberta da Cruzada. A guerra havia sido um furacão que destruiu tudo em seu caminho. A Inquisição era um câncer que crescia silenciosamente por dentro, consumindo a alma da sociedade.
Apesar do terror, a fé cátara se recusava a morrer. Nas regiões mais remotas, especialmente no sopé dos Pirineus, a resistência continuava. Os perfeitos eram escondidos e protegidos por redes de crentes leais que arriscavam suas próprias vidas para manter a chama de sua fé acesa. Essas redes de fuga eram notavelmente eficazes, permitindo que os clérigos cátaros se movessem entre a Occitânia e os refúgios seguros na Catalunha e na Lombardia. Para a Inquisição e para o poder francês, ficou claro que enquanto houvesse um santuário, um único lugar onde os perfeitos pudessem se reunir e operar abertamente, a heresia nunca seria totalmente erradicada. E havia um lugar assim, uma fortaleza que se tornara mais do que uma fortaleza. Era um símbolo, a cidadela sagrada do catarismo, o último bastião da Occitânia livre, um castelo empoleirado no topo de uma montanha rochosa e inacessível, um pico de calcário conhecido como Pog. Seu nome ecoaria através dos séculos como o sinônimo da resistência desesperada e do martírio final. Era Montségur. Enquanto Montségur permanecesse de pé, a esperança, por mais tênue que fosse, continuaria a existir. A aniquilação da fé cátara exigia a destruição de seu último símbolo. A máquina do medo precisava de um clímax espetacular, uma demonstração final de poder que esmagaria para sempre qualquer pensamento de dissidência. O cerco de Montségur não seria apenas uma operação militar, seria um ato de extermínio ritualístico, a última fogueira da liberdade occitana. O palco estava sendo montado para o ato final da grande tragédia. Montségur não era um castelo comum. Situado a mais de 1.200 metros de altitude, em um pico vertiginoso, era tanto uma fortaleza quanto um santuário. Desde a década de 1230, havia se tornado a sede oficial e o refúgio da Igreja Cátara. Dentro de suas muralhas vivia uma comunidade de cerca de 500 pessoas, incluindo cavaleiros, suas famílias, civis e, mais importante, a elite, 2 perfeitos, incluindo o bispo cátaro de Toulouse. Montségur era o coração da resistência espiritual. De lá, os perfeitos partiam em missões secretas, e para lá, os fugitivos corriam em busca de segurança. Para a Inquisição e para o rei da França, a existência de Montségur era uma afronta intolerável. Em maio de 1243, um enorme exército real, comandado pelo senescal da coroa francesa em Carcassonne, chegou ao pé da montanha. O cerco começou. Os defensores, liderados pelo cavaleiro Pierre Roger de Mirepoix, sabiam que a rendição não era uma opção. Eles estavam em menor número, mas tinham a vantagem da posição. Durante meses, eles resistiram a todos os ataques. A vida na montanha era incrivelmente dura, especialmente durante o inverno rigoroso dos Pirineus. Mas a determinação dos sitiados parecia inabalável. O cerco de Montségur durou 10 longos meses. Os assaltos frontais falharam repetidamente contra as defesas formidáveis e a coragem desesperada da guarnição. A única maneira de tomar o castelo era através de um ato de incrível audácia. Em uma noite de tempestade, um grupo de mercenários bascos, especialistas em escalada, subiu a face mais íngreme e supostamente intransponível da montanha. Eles conseguiram tomar uma torre de vigia avançada, permitindo que os sitiantes montassem um trabuco em uma posição que poderia bombardear as defesas internas do castelo. O fim estava próximo. No início de março de 1244, com suas defesas comprometidas e sem esperança de socorro, os líderes de Montségur negociaram os termos da rendição. Os termos eram surpreendentemente específicos e sombrios. A guarnição e os civis teriam suas vidas poupadas, mas todos os perfeitos, homens e mulheres, que se recusassem a abjurar sua fé, seriam entregues e queimados na fogueira.
Uma trégua de 15 dias foi acordada antes da rendição final. Este período de 2 semanas se tornou um dos episódios mais extraordinários e comoventes de toda a saga cátara. Longe de ser um tempo de desespero, foi um período de intensa atividade espiritual. Dezenas de soldados e civis dentro do castelo, que até então eram apenas credentes, escolheram voluntariamente receber o consolamentum, sabendo que isso era uma sentença de morte autoimposta. Eles escolheram se juntar aos seus líderes espirituais no martírio. Em 16 de março de 1244, a rendição foi consumada. 225 homens e mulheres, a elite da fé cátara, que se recusaram a negar suas crenças, desceram calmamente da montanha, ao pé do Pog, em um campo que se tornaria conhecido como Prat dels Cremats, o Campo dos Queimados. Uma enorme pira de madeira havia sido preparada. Sem esperar que seus captores os amarrassem às estacas, eles mesmos subiram na pira, cantando hinos, e foram consumidos pelas chamas. A queda de Montsegur foi o golpe de misericórdia. O coração da Igreja Cátara havia sido arrancado e queimado. Foi o fim da resistência organizada. O símbolo da liberdade occitana foi transformado em um altar de sacrifício, um monumento à intransigência de uma fé e à crueldade de outra. A fumaça que subiu daquela fogueira gigante marcou o crepúsculo de uma civilização. Mas, mesmo após essa catástrofe, a história dos cátaros ainda não havia terminado. Alguns poucos perfeitos haviam escapado de Montsegur antes da rendição final. A Inquisição, com sua paciência infinita e seu alcance cada vez maior, agora se dedicaria a caçar esses últimos fantasmas nos recantos mais sombrios da Europa. A grande tragédia havia terminado, mas a perseguição aos sobreviventes continuaria. Diante de uma morte certa, 225 indivíduos escolheram a fogueira em vez de negar suas palavras. O que foi este ato final em Montsegur? A maior prova de fé na promessa de salvação de suas almas ou um último gesto de desafio contra um mundo que os esmagou? Deixe sua interpretação nos comentários, pois a escolha deles ecoa até hoje. Com a destruição de Montsegur, a Igreja Cátara, como instituição coesa, deixou de existir. A espinha dorsal da heresia estava quebrada, sua liderança aniquilada e seu santuário profanado. Para a Inquisição, no entanto, a tarefa não estava concluída. O objetivo era a erradicação total, a obliteração de cada vestígio da fé proibida. O período que se seguiu à queda de Montsegur foi o de uma caçada implacável aos últimos sobreviventes. Os poucos perfeitos que escaparam e os crentes mais comprometidos se tornaram párias, vivendo uma vida de fuga constante. Eles se escondiam em cavernas, em florestas densas e nas aldeias remotas dos altos vales dos Pirineus. A cordilheira tornou-se a última fronteira, uma barreira natural que separava a Occitânia controlada pela França do Reino de Aragão, onde a perseguição era menos sistemática. As redes de apoio que antes eram robustas agora estavam fragmentadas e aterrorizadas. Ajudar um herege era um crime punido com a morte. Os inquisidores, como o famoso Jacques Fournier, bispo de Pamiers e futuro Papa Bento XII, aperfeiçoaram suas técnicas. Seus registros meticulosos, que sobreviveram até hoje, nos dão uma visão sem precedentes da vida desses últimos cátaros e da máquina que os caçava. Fournier transformou a pequena aldeia de Montaillou em um laboratório de vigilância total, interrogando todos os seus habitantes, mapeando suas relações sociais, seus casos de amor, suas disputas e, claro, suas simpatias heréticas. Sua investigação expôs os últimos fios da teia cátara, revelando como a fé sobrevivia em segredo, passada de mãe para filha, sussurrada ao lado da lareira. A caça aos últimos era um jogo de paciência, espionagem e traição.
Neste mundo sombrio de perseguição, a figura de Guillaume Bellibaste se destaca como a do último perfeito cátaro conhecido na história. Sua vida é uma odisseia de fuga, exílio e, finalmente, traição. Bellibaste não era um santo ascético como os perfeitos de outrora. Ele era uma figura complexa, um homem que lutava para manter os ideais de pureza em um mundo que o forçava a compromissos constantes. Tendo fugido da Occitânia após ser implicado em um assassinato, ele se estabeleceu em comunidades de exilados occitanos na Catalunha, trabalhando como pastor e fabricante de pentes. Ele se tornou o líder espiritual dessa pequena diáspora, realizando o Consolamentum para os moribundos e mantendo viva a chama de uma fé quase extinta. Ele acreditava que o mundo estava chegando ao fim e que sua pequena comunidade seria a semente de uma nova era. Por quase uma década, ele conseguiu iludir os agentes da Inquisição. No entanto, a máquina do medo tinha braços longos. Um de seus seguidores mais próximos, um homem chamado Arnaud Sicre, de sua cidade natal, foi pressionado pela Inquisição. Em troca do perdão por sua própria heresia e da devolução dos bens de sua família, Sicre concordou em se tornar um espião. Ele se infiltrou no círculo íntimo de Bellibaste, ganhando sua confiança ao longo de anos. A traição foi meticulosamente planejada. Sicre convenceu Bellibaste a retornar à Occitânia sob um pretexto. Ao cruzar a fronteira de volta para a terra controlada pela França, Bellibaste foi capturado por agentes da Inquisição que o aguardavam em uma emboscada. O último perfeito estava em suas mãos. O julgamento e a execução de Guillaume Bellibaste em 1321, no castelo de Villerouge-Termenès, foi um evento de grande importância simbólica. Não se tratava apenas de punir um herege, tratava-se de encenar o fim de uma história. Bellibaste foi interrogado e suas palavras, desafiadoras até o fim, foram registradas. Ele teria profetizado que em 700 anos o loureiro reverdeceria, uma misteriosa frase que muitos interpretariam como a previsão do ressurgimento do interesse pela causa cátara em tempos futuros. Ele foi condenado e queimado vivo. Com sua morte, a linhagem dos perfeitos, a sucessão apostólica que os cátaros acreditavam ter recebido dos tempos de Cristo, foi finalmente quebrada. Não havia mais ninguém para realizar o Consolamentum, para transmitir o Espírito Santo. A fé cátara, como uma religião viva e organizada, estava morta. A Inquisição havia triunfado. A caça havia terminado. A máquina burocrática do terror havia levado seu trabalho até a conclusão lógica, aniquilando não apenas as massas de seguidores, mas perseguindo e eliminando até a última sombra de seu clero. A vitória de Roma e da França era total. A aniquilação física estava completa. Mas para garantir que a heresia nunca mais se levantasse, não bastava matar as pessoas. Era preciso matar a memória. Uma nova fase da destruição estava para começar, uma fase mais silenciosa, mas não menos devastadora: o genocídio cultural. A história da Occitânia, sua língua, suas tradições e sua identidade teriam que ser sistematicamente varridas do mapa. A aniquilação dos cátaros não terminou com a fumaça da última fogueira. A fase mais duradoura e talvez mais insidiosa da destruição estava apenas começando. Tendo eliminado os portadores da fé, o Vaticano e a coroa francesa se empenharam em apagar a própria memória de sua existência e da civilização que os acolheu. Foi um genocídio cultural, executado com a mesma meticulosidade que a Inquisição usou para caçar suas vítimas. O primeiro alvo foi o conhecimento. Os cátaros possuíam seus próprios textos sagrados, suas próprias interpretações dos evangelhos e tratados teológicos complexos que articulavam sua visão dualista do universo. Quase nada disso sobreviveu.
os inquisidores e os exércitos cruzados realizaram uma campanha sistemática para encontrar e queimar todos os livros heréticos. A destruição foi tão completa que hoje nosso conhecimento da teologia cátara vem quase exclusivamente dos registros de seus inimigos, as atas da Inquisição e os tratados dos teólogos católicos que escreveram para refutá-los. É como tentar entender uma filosofia lendo apenas as críticas de seus detratores. A voz autêntica dos cátaros foi silenciada, substituída por uma caricatura de adoradores do diabo e pervertidos, uma propaganda que justificava sua própria destruição. Os vencedores não apenas ganharam a guerra, eles ganharam o direito exclusivo de contar a história. E a história que contaram foi uma de heresia monstruosa, justamente punida. O segundo alvo foi a língua. A Occitânia não era francesa. O povo da região falava a Languedoc, a língua occitana, uma rica e vibrante língua românica que deu ao mundo a poesia dos trovadores e o conceito de amor cortês. Era a língua em que os perfeitos pregavam e em que os nobres declaravam sua independência. Após a conquista, a língua francesa, a langue d'oil do norte, foi imposta como a língua do poder, da administração e da igreja. O occitano foi rebaixado a um dialeto de camponeses, seu uso ativamente desencorajado. A supressão da língua foi uma ferramenta poderosa de assimilação. Matar a língua de um povo é uma forma eficaz de matar sua alma, de cortar seus laços com seu passado e sua identidade única. A cultura sofisticada e amante da liberdade da Occitânia, que outrora rivalizava com Paris em prestígio, foi sistematicamente desmantelada e absorvida pela cultura mais centralizada e autoritária do norte da França. A outrora orgulhosa e independente terra dos condes de Toulouse e dos viscondes de Trencavel tornou-se simplesmente o Languedoc, a terra da língua doc, uma província do Reino da França, sua identidade definida pela língua que estava sendo erradicada. A própria paisagem foi reescrita. Os castelos dos senhores occitanos, os castelos cátaros, foram ou destruídos ou radicalmente remodelados pelos novos senhores franceses. Suas arquiteturas defensivas únicas foram alteradas para se conformar aos padrões do norte. Eles foram transformados de símbolos de resistência em monumentos da conquista, lembretes permanentes de quem agora estava no poder. O resultado final deste processo foi uma amnésia histórica deliberadamente induzida. Por séculos, a tragédia albigense foi em grande parte esquecida ou relegada a uma nota de rodapé na história da repressão às heresias medievais. A vibrante civilização occitana desapareceu da consciência europeia. A memória dos cátaros sobreviveu apenas no folclore local, em lendas sussurradas e em nomes de lugares como o Campo dos Queimados. A aniquilação parecia completa. O sistema havia funcionado perfeitamente. Um povo, sua fé, sua cultura e sua história foram varridos do mapa com uma eficiência assustadora. A Cruzada Albigense e a subsequente Inquisição estabeleceram um precedente terrível na história europeia. Foi a primeira vez que o conceito de cruzada foi usado para aniquilar uma dissidência interna dentro da cristandade, justificando a guerra total e o extermínio em nome da ortodoxia. Foi o protótipo de futuras guerras religiosas e perseguições ideológicas. Foi a demonstração de que o poder centralizado, seja ele religioso ou secular, poderia, com suficiente vontade e organização, não apenas derrotar seus inimigos, mas apagá-los da história. No entanto, a história tem uma maneira estranha de se lembrar do que deveria ser esquecido. Uma ideia pode realmente ser morta? Uma memória pode ser completamente suprimida? Séculos após a última fogueira, das cinzas da Occitânia, o fantasma dos cátaros começaria a ressurgir, assombrando a consciência moderna
com perguntas incômodas sobre fé, poder e a natureza da verdade. O silêncio imposto pelos vencedores não duraria para sempre. Por mais de 500 anos, os cátaros permaneceram como figuras fantasmagóricas, mencionados apenas como um exemplo extremo de heresia nos anais da Igreja. Sua aniquilação foi tão completa que eles foram praticamente apagados da memória coletiva da Europa. A Occitânia tornou-se uma parte integrante da França, sua história particular subsumida pela narrativa nacional francesa. Mas, a partir do século XIX, um lento processo de redescoberta começou. O romantismo, com seu fascínio pelo passado medieval, pelo exótico e pelo trágico, criou o terreno fértil para o segundo nascimento dos cátaros. Historiadores e escritores franceses, especialmente do Sul, começaram a desenterrar a história esquecida de sua região, não como uma história de heresia, mas como a história de uma nação perdida, uma cultura brilhante, esmagada pela brutalidade do Norte. Eles viram na tragédia cátara uma luta pela liberdade regional contra o centralismo parisiense, uma narrativa que ressoava com as tensões políticas de sua própria época. A figura do cátaro foi transformada de um herege fanático em um herói romântico, um mártir da liberdade de consciência. Os castelos em ruínas como Montségur, Quéribus e Peyre-Perthuis deixaram de ser meras atrações turísticas para se tornarem locais de peregrinação secular, símbolos potentes de resistência contra a tirania. A história que havia sido deliberadamente enterrada começou a ser contada novamente, desta vez não pelos vencedores, mas por aqueles que se identificavam com os vencidos. No século XX, o interesse pelos cátaros explodiu, ramificando-se em direções inesperadas. Historiadores acadêmicos, usando os próprios registros da Inquisição, começaram a reconstruir a vida e a teologia dos cátaros com um rigor sem precedentes. O trabalho monumental de Emmanuel Leroy Ladurie, Montaillou, povoado occitânico, baseado nas atas do inquisidor Jacques Fournier, tornou-se um best-seller internacional, revelando em detalhes íntimos a vida cotidiana, as crenças e os medos dos últimos crentes. Ao mesmo tempo, a história dos cátaros foi abraçada por correntes esotéricas e da nova era. Lendas que nunca fizeram parte da crença cátara original começaram a se associar a eles. A mais persistente foi a de que os cátaros eram os guardiões secretos do Santo Graal, que teria sido contrabandeado para fora de Montségur na noite anterior à sua rendição. Outras lendas falavam de um tesouro fabuloso escondido pelos perfeitos. Essas histórias, embora sem qualquer base histórica sólida, capturaram a imaginação popular e transformaram o país cátaro em um destino místico, atraindo buscadores espirituais de todo o mundo. A ironia é profunda, uma fé que desprezava o mundo material e todos os seus objetos tornou-se, na mente moderna, associada à busca por um tesouro físico e uma relíquia sagrada. O eco da heresia ressoava de maneiras que seus seguidores originais jamais poderiam ter imaginado. Hoje, a tragédia dos cátaros continua a nos fascinar e a nos perturbar. Ela ecoa em debates contemporâneos sobre tolerância religiosa, liberdade de consciência e os perigos do fanatismo, seja ele religioso ou secular. A história da Cruzada Albigense serve como um lembrete sombrio de como a retórica da pureza e da verdade absoluta pode ser usada para justificar a violência mais extrema. A aniquilação dos cátaros foi mais do que a supressão de uma heresia. Foi um ato de limpeza civilizacional, o primeiro grande genocídio ideologicamente motivado em solo europeu. A questão que permanece não é apenas sobre o que aconteceu no século XIII, mas sobre o que essa história nos diz sobre nós mesmos. Ela nos força a perguntar o que leva pessoas comuns a cometerem atrocidades em nome de uma ideia. Você seria capaz de trair um vizinho sabendo que isso poderia salvar sua família da tortura?
O que leva uma pessoa a escolher a morte no fogo em vez de simplesmente negar suas palavras? Os cátaros perderam sua guerra de forma absoluta e irrevogável. Sua fé foi extinta, sua cultura destruída, seu povo massacrado ou assimilado. E, no entanto, de certa forma, sua história sobreviveu à própria aniquilação. Eles perderam a batalha pela existência, mas sua tragédia continua a vencer a batalha contra o esquecimento. Eles nos lembram que, embora seja possível matar pessoas e queimar livros, extinguir completamente uma ideia é uma tarefa muito mais difícil. O loureiro, como talvez tenha profetizado Belibaste, de fato reverdeceu. Os vencedores escreveram a história, rotulando os cátaros como hereges e sua aniquilação como um bem necessário para a unidade da fé. Mas hoje, com a distância do tempo, podemos olhar para esta tragédia através de um prisma diferente, questionando as narrativas impostas pelo poder. A história deles nos confronta com uma escolha fundamental sobre como interpretamos o passado e seu legado. Diga-nos o que os cátaros se tornaram para você na história. Perigosos sectários, cuja visão radical do mundo foi justamente varrida do mapa, ou mártires da liberdade, que caíram como as primeiras vítimas de um dos genocídios mais cruéis da história da Europa. Escreva sua resposta nos comentários. A sua opinião é crucial para manter viva a memória e o debate.